Bom dia, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma vez, começando então o nosso terceiro bimestre. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para que possamos compreender a Sua palavra, compreender aquilo que Ele tem para cada um de nós e que o Senhor vai abençoar então a nossa matéria, a IBET. Nós somos da classe da formação do discípulo. O tema é a história do cristianismo. O que temos a ver com isso? A intenção é fazermos uma reflexão histórica, compreender os fatos históricos e tentar discernir eles para os nossos dias, como agentes históricos também. E para isso é preciso que você faça a sua inscrição. E tem aí o link para você se inscrever. A gente vai precisar de alguns dados de vocês, principalmente o seu e-mail. A plataforma que vamos trabalhar na semana que vem vai ser o Google Meet. Então nós precisamos do seu e-mail e o seu e-mail precisa ser do Gmail também. A interação das aulas é melhor, porque a gente vai poder ver um ao outro, né? E creio que estamos caminhando para algo melhor. Vamos ter uma semana de adaptação, vamos ver. Mais uma vez, bem-vindos, queridos. Nós vamos falar sobre a história do cristianismo e eu gostaria de usar esse material. Esse material é do pessoal da Escola do Discípulo. Eles fazem vídeos no YouTube e tem uma abrangência bem grande assim, na plataforma. As pessoas eles têm feito um trabalho com primazia mesmo, assim, aquele tipo de trabalho que você olha assim, puxa, eu gostaria de ter feito. E já vi vários vídeos falando sobre a história do cristianismo e acredito que o deles realmente sobressai. Assim. Um trabalho muito minucioso, bastante didático também. Eu creio que vocês irão gostar. Então, a partir de hoje, nós vamos estar no início, então, e vamos acompanhar esse pessoal aqui, da Escola do Discípulo. Como que um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo? Ainda hoje, com quase 3 bilhões de pessoas ao redor do globo, o cristianismo continua influenciando o mundo inteiro. Se você faz parte de alguma igreja, é importantíssimo nós conhecermos a nossa própria história. De onde nós viemos? O que aconteceu? Como surgiu a reforma protestante? Como que a igreja chegou ao estado que está hoje? Por isso, nós estamos começando uma nova série de vídeos aqui no YouTube sobre a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu antes. Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Breder e nós estamos começando esse novo projeto onde contaremos para você a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu, de uma forma criativa e simples. E esse projeto só foi possível por causa da parceria que nós estamos com o Seminário Batista Sul Mato Grossense e com a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. O Seminário Batista Sul Mato Grossense tem todas as ferramentas necessárias para que você possa se preparar para o seu ministério. Então acesse o site deles, teologiams.com.br, faça parte, venha estudar conosco. Se você vier estudar no Seminário Batista, no curso presencial, eu estarei junto com vocês lá também como professor. A nossa série contará com 6 episódios, um episódio por mês lançado aqui no nosso canal no YouTube. E deu um trabalhão para fazer, e a única coisa que nós precisamos em troca é que você deixe aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Mas antes de tudo é importante nós entendermos o que aconteceu ali naquela página em branco que existe na sua Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você já se perguntou o que aconteceu nesse período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus? A região da Palestina, o berço do cristianismo, sempre foi um lugar muito importante, com importantes rotas comerciais. Por isso, os impérios, os países ao redor sempre estiveram de olho para aquele lugar. No século IV a.C., surge um carinha que talvez você já tenha ouvido falar dele, um tal de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Para você ter uma ideia, Alexandre, na sua época, conquistou praticamente o mundo inteiro. Só que o Alexandre, não exclusivamente, mas ele adota um princípio que foi adotado, por exemplo, também pelos persas, que foi o de não
oprimir e tentar angariar simpatia entre os conquistados. Então, ao fazer essa campanha, né, onde ele buscava a simpatia, ele cria laços locais, ele adere a elementos e aspectos culturais locais, ele casa com mulheres, né, ele mescla religião, mas leva também, e leva sobretudo o que nós acreditamos, o que eu acredito ser o mais importante, que é a questão mesmo da língua. E ele não só tinha uma política de expansão, mas ele tinha uma política de criar uma só cultura, um só povo, uma só língua. Esse foi o processo que nós chamamos de helenismo. O helenismo é a propagação através do Alexandre, mas o Alexandre, ele, por ter sido educado a partir dos valores gregos, ele leva, né, os valores de língua, estética, cultura e valores filosóficos, vamos dizer, porque ele teve como preceptor o Aristóteles, então ele carrega tudo isso. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. O grego se tornou a principal língua do mundo. É como se fosse um inglês no hoje em dia. Se você quisesse ter acesso às pessoas, você precisava falar grego. E o grego se tornou tão importante que inclusive foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Inclusive diz a lenda que Ptolomeu II juntou 72 anciãos judeus, colocou-os para traduzir a Bíblia hebraica, cada um fez a sua própria tradução e quando eles compararam umas com as outras, elas estavam exatamente idênticas. Claro que isso é uma lenda, mas o importante é saber que nesse tempo, antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Tamanha era a importância do helenismo nesse tempo. Para o cristianismo, a língua grega definitivamente é a maior marca que é deixada por essa época. Certo? A língua marcou. É a língua do Império Romano naquela região, a parte ocidental do Império, o latim prevalecia, mas como os cristãos do primeiro século até a metade do segundo estavam majoritariamente concentrados naquela região, a língua foi fundamental. E não à toa os textos cristãos, tanto a Bíblia, o Novo Testamento, que nós chamamos, quanto os escritos cristãos primitivos estão em grego. Alexandre morre em 323 e logo depois do Império... Antes de falar do Império Romano, então, você já deu conta disso? Da importância do Império de Alexandre, o Império Grego? A gente vai entrar logo na plenitude dos tempos, né? Como o mundo foi preparado para o Evangelho. Então, a gente vai ver, ele vai falar agora sobre o Império Romano e a importância da filosofia grega, da cultura grega, para que o ambiente fosse propício para o Evangelho. Então, o que nós precisamos entender, muitas vezes, e discernir nos dias de hoje, é o quanto está propício para o Evangelho. Então, vai pensando nisso. Tá? Nós vamos estar refletindo sobre esse tema. O que temos a ver com isso? Então, será que hoje o ambiente está propício para continuarmos pregando o Evangelho, para continuarmos dando sequência à história do cristianismo? Império grego surge um outro império, que também você já deve ter ouvido falar dele, o grande Império Romano, que talvez você já tenha conhecido jogando Age of Empires, ou não, né? Não sei, porque só eu jogava esse jogo, é um jogo muito antigo. Mas enfim, surge o grande Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes. E também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce de uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático. E para isso eles implementavam de modo prático tudo que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam básico que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o Império avançam as estradas e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também
quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao império, aqueles que eram a favor do império. Isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós temos 3 acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande com o Império Grego traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos, dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Perfeito, não? Perfeito. A influência desses 2 impérios culminou no Império Romano. E aí ele enfatizou muito essa questão da segurança. Tinha toda uma infraestrutura adequada e a segurança adequada para se fazer viagens. Então, quando a gente se depara com Paulo, e aí Paulo foi o grande missionário, né, o itinerante do Evangelho, a gente entende muito claro essa infraestrutura ajudando, né, e essa segurança que possibilitava então um viajante a sair, né, e se locomover com facilidade. Então, quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente olha lá em Atos, onde há uma perseguição do cristianismo em Jerusalém, esses cristãos se dispersam, né, de Jerusalém, saem de Jerusalém, e aí eles encontram um cenário totalmente adequado para o anúncio do Evangelho, para a pregação do Evangelho de Jesus. E é importante entendermos, então, todo o fato histórico para chegarmos, então, entendendo a plenitude dos tempos, né, o que ele tem falado agora. Sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos. E no começo, os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E 2 acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros. Lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele, inclusive, perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo, então, passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com um propósito de propagar a fé e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus.
E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo, isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo, muito além do que nós imaginamos. Paulo foi um grande missionário, com certeza, mas os maiores evangelistas de todos os tempos foram as pessoas comuns, os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas, levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Fantástico essa visão, né? A gente muitas vezes limita demais, né? Achando que a história só é feita por ícones, por pessoas que foram precursoras da história, né, que fizeram grandes coisas como missionários, pregadores, né, renomados, pastores, igrejas com grandes, né, com estrutura para isso. E não, a história, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo de Deus, ela conta com pessoas como nós, eu e você, pessoas comuns, pessoas que vivem a vida do dia a dia, a vida da sociedade, a vida que temos para viver, a vida que Deus nos deu para viver. Só que nós interagimos, é aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Nós interagimos com essa sociedade e nós temos então esse privilégio de ser um agente de Deus para levar essa mensagem. Então, assim foi a história, assim tem sido a história, e assim continuará sendo a história. Agora, o que eu gostaria mesmo é que a gente entendesse o papel que nós temos. Podemos nos fortalecer mais, pensando que nós temos capacidade, que Deus nos dá capacidade para dar continuidade a essa missão. Como a gente já viu, de fazer discípulos de Jesus. Essa responsabilidade, queridos, é nossa, continua sendo nossa. Foi assim que Deus fez a história, agindo na vida de pessoas como eu, como você, pessoas simples, mas com o entendimento da palavra, com desejo, com paixão. E principalmente hoje, né? Hoje nós vivemos um momento ímpar, um momento difícil na nossa história, um marco na nossa história, antes e depois, sem dúvida, a questão da pandemia, antes e depois, a história vai ser contada assim. E aí o que eu peço a Deus é isso, assim, que possamos entender, possamos discernir, que possamos buscar a vontade de Deus e possamos mostrar para este mundo que está em trevas, angustiado, aflito, que nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem de esperança, de salvação, que possamos juntos fazer uma história melhor, apesar das pessoas não estarem enxergando dessa forma. As expectativas que são jogadas, né, e colocadas muitas vezes por opiniões alheias, aí, ou dos estudiosos, dos jornalistas, é que teremos dias difíceis. Isso não é novidade para nós. A Bíblia sempre falou que esses dias serão difíceis. Mas a gente olha a história e a gente vai perceber isso. Não é a primeira vez que o mundo vive uma pandemia, não é a primeira vez que o mundo vive em questões políticas, de rumores de guerra, de catástrofes naturais e coisas parecidas. A história é cíclica. Mas nós estamos vivendo um momento que é nosso. E que o Senhor possa nos dar essa ousadia, né, de entender que somos precursores dessa história. Dessa mesma história contada por esse rapaz. Para sermos missionários e levarmos as boas novas de salvação para todas as pessoas.
Desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram grandes desafios. Estevão e Tiago já haviam sido mortos por causa da pressão que existia entre os judeus. No começo, as perseguições eram apenas dos judeus para os cristãos. Roma não intervia, apenas intervinham para restaurar a ordem, como por exemplo, uma certa vez o imperador Cláudio expulsou os cristãos e os judeus de Roma porque eles começaram a causar confusão. Mas o problema não era em ser cristão, isso estava entre os judeus. Mas com o tempo os cristãos começaram a crescer e eles se tornaram mais numerosos que os próprios judeus. E em outubro do ano 54 sobe ao poder um homem chamado Nero. E aí sim as coisas estavam para mudar. Bom, Nero, imperador, famoso pelas suas realizações e excentricidades. Todo imperador, né? Todo poderoso. Mas para o cristianismo marcou a primeira perseguição aos cristãos. Nero começou o seu governo até que muito bem, trazendo leis em favor do povo e dos pobres, mas com o passar do tempo o cara foi ficando doido. Ele endoideceu, a sua mania por grandeza, por poder, subiu a cabeça e ele mandava matar as pessoas simplesmente porque ia contra ele. E quando ele chegou mais ou menos aos 10 anos de governo, boa parte de todo o povo já odiava Nero. E para piorar a situação, veio o grande incêndio de Roma. No dia 18 de julho do ano 64, um grande incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo. Um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. E como Nero já tinha essa fama de doido, de desprezado, não demorou muito para que começasse a surgir uma fofoca, um burburinho no meio do povo de que o próprio Nero tinha incendiado Roma, apesar de não existir evidências de que ele realmente tenha feito isso. Nero não incendiou Roma, né? Acredita-se que o incêndio tenha sido causado mesmo pela própria estrutura precária e das construções romanas. E para ele foi ótimo, porque ele tinha um projeto de revitalização da cidade, mas o incêndio foi muito grande e atingiu 10 daquilo que nós poderíamos chamar das 14 regiões da cidade de Roma. E 3 foram completamente destruídos. Então todo mundo estava desconfiando que foi o próprio Nero que tinha incendiado a cidade. E para afastar as suspeitas, o que aconteceu? Ele percebeu que durante o incêndio, os únicos bairros que não foram atingidos eram bairros em que a maioria das pessoas que viviam ali eram cristãs. Não demorou muito para que o Nero colocasse a culpa nos cristãos e usasse eles como bode expiatório. Foi quando começou a primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Nero emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos e eles passaram a ser livremente perseguidos em Roma. Os cristãos foram mortos de vários modos e o mais cruel foram luminárias para a cidade e para os jardins do imperador. Então eram besuntados de piche e queimados, vivos. Eles foram usados como lamparinas, queimados vivos, levados para o Coliseu para serem mortos por feras. Foi praticamente uma carnificina e atos cruéis contra os cristãos. Vale ressaltar que essa primeira perseguição por Nero não aconteceu em todo o Império Romano, mas ficou centralizada ali na cidade de Roma. E foi justamente nessa época de Nero que provavelmente o apóstolo Paulo foi morto, decapitado, e também o apóstolo Pedro. E há inclusive uma tradição de que o apóstolo Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como seu Senhor. No ano 68, o povo já não aguentava mais as loucuras de Nero. Eles se rebelaram contra o imperador, o obrigaram a fugir e ele acabou cometendo suicídio. O decreto contra os cristãos continuava para aqueles que quisessem persegui-los, mas na prática a igreja começou a viver uma época de relativa paz por enquanto, e a igreja crescia, se expandia e continuava pregando o evangelho por todo o mundo. Em 81, Domiciano assume o poder de Roma. A princípio, o seu governo foi pacífico, mas no final do seu domínio, novamente as perseguições surgiram. Domiciano amava as tradições romanas e ele queria trazer a velha glória de Roma novamente. Domiciano, imperador é uma figura vaidosa, né? Então, ele determina que seja prestado sacrifícios à sua inteligência, né? Então, ao se negarem a isso, os cristãos entram numa lista
de pessoas malquistas, né, pelo imperador. Por isso, as perseguições retornaram em alguns locais do Império. Nem todos os cristãos eram mortos, alguns eram presos e exilados, como, por exemplo, o apóstolo João, que nessa época, sob o poder de Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Por fim, Domiciano foi considerado como um tirano e acabou sendo morto dentro do seu próprio palácio. Mais uma vez, a igreja pôde desfrutar de um período de relativa paz e continuava crescendo. No ano 98, já no finalzinho do século, na virada para o século II, assume o poder o imperador Trajano. E Trajano começou uma política um pouco diferente. Ele pensou, bom, para que a gente vai gastar dinheiro do Estado perseguindo os cristãos, enquanto a gente poderia usar esse dinheiro em coisas melhores, em coisas mais importantes? Foi então que Trajano fez um decreto de que o cristianismo continuava sendo proibido, mas não deveria haver um esforço do Estado para que isso acontecesse. Trajano persegue, mas persegue apenas a partir de denúncias que não podiam ser anônimas. Na verdade, os cristãos não eram alvo do império e o máximo que se devia fazer, mediante uma denúncia clara, explícita, na recusa de prestar-se lealdade ao império, ao imperador, os cristãos sofreriam alguma sanção. Então, caso alguém denunciasse algum cristão, ele seria levado ao julgamento e pediriam para que ele negasse o seu Deus, o que a maioria das vezes eles não faziam, e eles acabavam sendo martirizados por causa disso. Por causa desse decreto de Trajano, a igreja viveu uma relativa paz, mas ainda assim nós temos registros de várias pessoas que foram mortas por causa do evangelho durante o século II. Como, por exemplo, no ano 107, Inácio de Antioquia foi entregue às autoridades para ser martirizado, e pouco antes da sua morte ele disse: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Outro registro que nós temos é de Policarpo, bispo de Esmirna, que também foi entregue às autoridades e disse: eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria o meu rei que me salvou? E ele foi queimado vivo na frente de uma multidão simplesmente por seguir a sua fé. No ano 165, Justino, o Mártir, um dos grandes mestres da igreja, também foi entregue para ser martirizado por causa da sua fé. A igreja cristã, no começo de tudo, enfrentou grandes desafios e perseguições. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. E por causa deles, por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Perfeito, não? Como é rica a nossa história, como é motivo de louvor olhar para os nossos antepassados e perceber o quanto eles sofreram por causa do nome de Jesus. A gente não consegue ter nem um pouco da dimensão disso, de ser tirado do seu lar, arrancado da sua casa e ser martirizado, sem julgamento, só pelo fato de você ter uma fé. Isso são tempos difíceis, e mesmo assim, nesses tempos difíceis, homens e mulheres continuaram acreditando e dando sua vida em prol do Evangelho. Sementes que brotaram em boa terra e deram frutos, e esses frutos vingaram, e esses frutos chegaram nos dias de hoje, queridos. Nós somos resposta disso, resposta de vidas consagradas ao Senhor, vidas tementes ao Senhor, que continuaram acreditando no Evangelho. E nós somos a bênção de tudo isso, a colheita desses homens e dessas mulheres que um dia acreditaram e deram sua vida em prol do Evangelho. E que assim seja também com nossas vidas. Que possamos ter essa dimensão, possamos ter esse discernimento, que as pessoas que se depararem conosco, elas possam ouvir o Evangelho, essa semente possa ser plantada, ela possa germinar e dar frutos, para que um dia eles possam estar lembrando da nossa geração. E que nossa geração, é a oração que eu faço, nossa geração possa ser uma geração que faça diferença. Uma geração que honre o nome de Jesus, que honre a palavra de Deus e que dignifique o Evangelho. Possamos ser realmente instrumento de Deus para isso, para que o Evangelho continue sendo pregado.
disse, por causa daquele decreto de Trajano, a igreja no século II viveu uma relativa paz. Havia algumas perseguições, algumas denúncias, mas ela teve a oportunidade de crescer e prosperar e se tornar muito numerosa. Mas aí começaram a surgir outros problemas. O primeiro problema era a respeito do que os pagãos pensavam a respeito do cristianismo. Porque, na verdade, as pessoas não sabiam o que significava ser cristão e o que acontecia nas comunidades religiosas. Começaram a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos seguidores de Jesus. Eles acreditavam, por exemplo, que os cristãos eram canibais, porque eles comiam e bebiam o sangue de Jesus, que nas reuniões eles pegavam um bebê recém-nascido, colocavam dentro de um pão, cortavam o pão no meio e comiam a criança. O povo também pensava que os cristãos adoravam um asno crucificado, e a elite do Império Romano começou a criar argumentos contra os cristãos porque eles não podiam aceitar que as pessoas pobres estivessem com a razão. Hoje em dia, infelizmente, o cristianismo está associado com muita riqueza, a Igreja Católica ou muitas outras denominações têm muito dinheiro, mas naquele tempo a igreja era formada por maioria de pessoas pobres e as elites do Império Romano não podiam aceitar que os pobres estivessem com a razão. Um outro problema que começou a surgir foram as heresias dentro da própria igreja. Os cristãos começaram a crescer de maneira exponencial e não havia uma organização, e várias ideias contraditórias começaram a surgir dentro do próprio cristianismo. Uma dessas heresias era, por exemplo, o gnosticismo, que afirmava que a salvação vinha simplesmente de um conhecimento que eles tinham, que Jesus era apenas um espírito. O gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria, porque a matéria ela é ruim, a matéria é caída. Então, essa criação desse mundo, na verdade, é obra de um outro Deus, de um demiurgo ou de um Deus inferior. Havia uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus punitivo, era um Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus pregado por Jesus. E os gnósticos cristãos, os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus, ele não era como Deus. Ele não podia ter a mesma natureza de Deus. O gnosticismo foi uma das principais heresias do século II e foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. Se nós perdemos a divindade de Jesus, como pregava o gnosticismo, nós perdemos a essência da fé cristã. Né? E uma das pessoas que mais exemplificou esses ensinos gnósticos na prática foi um homem chamado Marcião. E essa heresia era chamada de marcionismo. Esses seguidores de Marcião acreditavam nisso, acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado, o Deus dos judeus tinha que ser desprezado, todo tipo de elemento do judaísmo tinha que ser desprezado, e o Antigo Testamento representava esse demiurgo, esse outro Deus, e que na verdade Jesus não era Deus de fato, né? Ele não tinha semelhança de Deus, mas ele era somente uma emanação de Deus. E eles tinham uma Bíblia própria, né? Eles usavam apenas os escritos de Paulo, sem contar as pastorais. Então eles usavam as epístolas paulinas, e o único evangelho que eles usavam era o evangelho de Lucas, só que um evangelho editado, tirando as passagens judaicas, né? As passagens que falavam dos judeus ou que remetiam ao Antigo Testamento. Então, diante disso, diante das lendas e dos mitos que existiam no meio do povo e das heresias que surgiram dentro do cristianismo, a igreja precisava ter alguma reação, ela precisava se organizar, e foi então que ela começou a se defender. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve três principais respostas: o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Naquele tempo, o Novo Testamento ainda não estava formado. A Bíblia era apenas o Antigo Testamento. E por causa das heresias, como por exemplo o gnosticismo, que diziam que apenas alguns livros específicos eram aceitos, e Marcião, que aceitava apenas o Evangelho de Lucas com algumas alterações, houve-se a necessidade de organizar o Novo Testamento. Praticamente para a igreja primitiva, Escritura era o Antigo Testamento. Os apóstolos não escreveram com o intuito de criar um Novo Testamento. Isso foi acontecendo e sendo reconhecido pela igreja ao longo do tempo. Então, algumas pessoas acreditam que na verdade houve uma reunião e que nessa reunião o imperador e as lideranças da igreja decidiram o que ia ser escritura, decidiram o que ia ser cânon. Mas não foi assim. As igrejas simplesmente iam recebendo os seus escritos, né, e iam validando esses escritos. Quando lá no final do século IV existe o concílio, né, e o último concílio do ano IV, eles definem o cânon,
na verdade, não foi uma definição, foi simplesmente a constatação de que as igrejas já aceitavam os mesmos livros e rejeitaram os mesmos escritos, porque havia muitos escritos naquela época. E a formação do cânon, ela foi então esse processo lento, gradativo, que partiu das igrejas, não partiu de uma liderança unificada, partiu da ação do Espírito Santo na própria igreja. A igreja então começou a organizar os livros que já eram reconhecidos como autoridade por todos os cristãos. E nesse tempo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e as cartas paulinas já eram reconhecidas como autoridades divinas. O cânon, de certa maneira, já estava começando a ser organizado. Outra maneira de responder ao que estava acontecendo foi o credo apostólico. A igreja precisava organizar as suas crenças, afinal, no que os cristãos creem? Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias que surgiam nessa época foi a elaboração de um credo. E credo é uma palavra latina que significa simplesmente eu creio. É uma afirmação de fé, não é uma oração, é simplesmente um conjunto, um resumo teológico. O que é que nós cremos? E a igreja foi elaborando isso aí. Nós temos então o credo apostólico, que nasceu da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos. A forma que nós temos o credo apostólico hoje, a forma definitiva, ela já é um pouco mais posterior. Mas a igreja foi reunindo essas afirmações desde muito cedo. Então, já no século II, nós temos o credo apostólico praticamente formado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A terceira reação foi a apostolicidade da igreja. Porque veja bem, naquele tempo as heresias estavam dizendo que cada um possuía a sua própria verdade. Marcião dizia que apenas ele conhecia a verdadeira verdade. Os gnósticos diziam, não, somos nós que conhecemos a verdadeira verdade. Então a reação da igreja foi a seguinte: nós temos a mensagem dos apóstolos. O que nós aprendemos foi o que os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, nos ensinaram. Nós precisamos então ser uma igreja apostólica, a crer na apostolicidade da igreja. Foi nesse tempo então que a igreja se uniu sobre a sua apostolicidade. Os apóstolos começaram a ser muito importantes, cada igreja queria um apóstolo para chamar de seu. Olha, o apóstolo tal foi quem fundou a nossa igreja, foi quem plantou a nossa igreja. E nesse tempo a igreja começou a se unir. Mas não havia muita unidade no governo das igrejas. Então as igrejas realmente ficavam um pouco à mercê dos falsos ensinos daquela época. Elas eram empoderadas pelo Espírito Santo para responder, mas não havia uma autoridade unificada. A apostolicidade da igreja foi essa resposta, essa liderança unificada para responder aos falsos ensinos. Então houve esse grande acréscimo à teologia. Foi aí que então as pessoas começaram a escrever bastante, começaram a elaborar a teologia, porque agora era uma tarefa digna, não era mais uma tarefa perseguida. Então a igreja pôde se organizar em torno de uma liderança apostólica e de um ensino apostólico. Surge então a Igreja Católica Antiga. Veja bem, eu não... Dá uma paradinha aqui. Então quer dizer que esse problema da falta de unidade não é de hoje, né? Essas questões humanas, a gente vê isso também lá em Coríntios, né? Eu não sou de Apolo, não sou de Paulo, não sou de Cristo, né? Então as pessoas já olhando para homens e se identificando com homens e escolhendo homens, né? Não entendendo que a missão é de Deus e o autor de tudo isso é Jesus Cristo. E aí nos dias de hoje a gente não está diferente, né? A gente vive falando sobre unidade, ainda se fala sobre unidade e a gente não consegue achar nenhum pedacinho dela, assim, né? Como conseguir fazer com que o cristianismo se una num objetivo comum, né? Que é levar o evangelho através do amor de Cristo, se doando como servo de Cristo para essa sociedade. E aí nós parecemos com tantas outras crenças e dentro do próprio contexto, tantas outras formas de ver o Evangelho, né? A mesma palavra de Deus, todos nós temos acesso às Escrituras, coisa que eles não tinham, né? Eles, como foi dito, eram cartas apenas, né? Era para ser lidas, cartas escritas por apóstolos e copiadas,
para que as pessoas tivessem um alimento, né, daquilo que Deus estava fazendo no seu povo, para o seu povo. E hoje nós temos muito mais facilidade, muito mais abrangência para buscarmos a unidade. Então, eles vão entrar na questão da defesa da fé ali, que vai falar sobre essas heresias e quantas delas, né, surgiram, questionamento sobre a Trindade, né, como falar de um Deus Trino. E hoje nós já temos ela pronta, né? Eu digo que a teologia sistemática ela já está esmiuçada, gente. Você pode ter uma compreensão diferente disso daquilo, mas é una, assim. Não dá para ver separação por interpretarmos as Escrituras ou por olharmos a teologia e olharmos a teologia dessa abrangência já pronta. Já. Então, assim, se nós pararmos para pensar, o momento é fantástico. Assim, temos tudo na mão, mas ainda, desde essa época lá, dos anos do primórdios da igreja, essa vontade, esse desejo de unidade, esse desejo, ele não se concretiza, né? Então a oração é que o Senhor possa realmente fazer isso acontecer, né? A esperança é sempre em Cristo. Nós não podemos perder a esperança que um dia a unidade cristã venha a ser um fato, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem uma tendência a colocar essa unidade na glória, né? Um dia, quando Cristo virá, então Ele unirá a sua igreja, né? Santa, na sua presença e tal. Mas esse desejo é de hoje, né? Esse desejo é nosso, esse desejo também é pertinente ao homem, à nossa realidade. Que o Senhor nos dê esse discernimento e também olharmos e vermos o quanto estamos, né, assim, bem na foto, né? Pelo fato de que já temos as coisas prontas, assim, né? Eu imagino, eu fico me colocando na época deles lá, e sem escritura na mão, né? Sem esse privilégio que nós temos de entender toda a doutrina bíblica, e eles tendo que se inventar, assim, se virar mesmo para buscar a unidade teológica, doutrinária, lutando com tantas heresias e tantos ensinamentos errados, porque cada um falava o que queria, né? Não tinha um direcionamento bíblico. Então é fantástico olhar e mesmo assim enxergar a mão de Deus, Deus unindo, Deus fazendo a coisa acontecer e as coisas acontecendo. Estou falando ainda da Igreja Católica Apostólica Romana. É a Igreja Católica no sentido da palavra, universal, uma igreja unida, uma igreja que cria numa só coisa, que tinha uma Bíblia, um cânon, que tinha um credo e que estavam organizadas sob uma liderança. É muito legal ressaltar que essa organização apostólica da Igreja Católica não foi para obter um poder sobre si, mas para responder às heresias, para que a igreja pudesse se posicionar diante dos desafios daquele tempo. Nessa época surgiram grandes mestres que infelizmente nós não temos tempo para falar deles aqui, como por exemplo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, grandes homens de Deus que foram essenciais para a resposta que a igreja precisava dar às heresias e aos desafios daqueles tempos. Durante todo o século II, a igreja viveu uma relativa paz. Ela cresceu, se organizou como uma igreja universal, começou a organizar o seu cânon, criou o credo, mas tudo estava prestes a mudar, porque no século III a igreja viveria as suas piores perseguições de todas. Chegamos à grande perseguição, terceiro século, início do quarto século, e 2 imperadores com a letra D na primeira letra dos seus nomes. Décio e Diocleciano. Né? Os dois com intervalo em números arredondados de 50 anos. Essas 2 perseguições são importantes. Porque elas de fato são por todo o Império. Elas são sistematizadas. O Império sai à caça. Né? Ele confisca a propriedade, destrói templos, condena pessoas à morte. Décio criou um decreto de que todos os habitantes do Império Romano deveriam adorar aos deuses romanos para que a glória voltasse. A perseguição... Começando a dar problema na internet, né?
agora começou a ser sistematizada por todo o império, obrigando a todos os cristãos a se curvarem diante de outros deuses. Os cristãos agora precisavam ter um certificado de que eles tinham prestado adoração aos falsos deuses. Por causa disso, muitos cristãos acabaram sendo martirizados, comprando certificados ou simplesmente cedendo à pressão do Império Romano. Foi uma das piores perseguições de todas, mas ainda não foi a pior. A igreja ainda estava prestes a viver a última e a pior perseguição de todas. No final do século III reinava Diocleciano, que reinou entre o ano 284 a 305. Diocleciano especificamente, ele, sabendo do poder da palavra, ele quer manuscritos cristãos para serem destruídos e assim cortar pela raiz aquilo que é força do Evangelho, que é a sua palavra. Os dois tinham como motivação a tentativa de reerguer o tempo áureo do Império Romano. A partir de valores consagrados, pela própria cultura romana, eles querem promover esse retorno e acreditam que o cristianismo, por ser uma religião exclusiva, isso atrapalhava os propósitos, enfraquecia o império. Diocleciano foi um imperador um pouco diferente. Ele organizou o império em 4 partes, uma tetrarquia. Havia praticamente 4 imperadores ao mesmo tempo, e nesse sistema político funcionou muito bem enquanto ele estava vivo. E um desses imperadores era Constâncio Cloro, pai de Constantino, que daqui a pouco nós já vamos ver isso. Mas sob o império de Diocleciano surge a pior perseguição de todas. Tudo começou nos exércitos. Havia uma discussão se os cristãos deveriam ou não servir nas legiões, afinal eram cidadãos romanos. Certa vez, alguns soldados cristãos se recusaram a participar de um sacrifício da legião e acabaram sendo mortos. Esse foi o estopim de uma grande perseguição, onde Diocleciano determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos, as igrejas deveriam ser destruídas, os livros deveriam ser queimados, as pessoas eram deliberadamente mortas. Foi, com certeza, a pior perseguição de todas, o pior momento da igreja desde que ela surgiu. Praticamente 300 anos onde a igreja nunca esteve realmente em paz, onde ela nunca pôde prosperar verdadeiramente, mas graças a Deus as coisas estavam prestes a mudar. Vários conflitos políticos começaram a acontecer, o que fez com que Constantino, filho de um daqueles imperadores, tomasse o poder de uma região do Império Romano e estava prestes a invadir a cidade de Roma. E antes dessa batalha por Roma, Constantino teria tido uma experiência com Deus, uma visão do Deus cristão que dizia para ele que sob esse sinal vencerás. Constantino então teria feito com que todo o seu exército desenhasse o sinal da cruz nos escudos e nesse dia ele tomou Roma e venceu a batalha. O fato histórico onde o Constantino tem a visão, por esse sinal vencerás, serás vencedor, é atribuído e de fato está registrado em Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, primeiro historiador, e que é um texto que é acessível, que todos deveriam ler, no meu entendimento. Ele narra, é verdadeira experiência? Eu não nego a experiência alheia, porque não nego as minhas experiências. Então não me sinto à vontade para dizer que ele não passou por isso. Pode-se dizer que ele era um político, que ele fez porque é possível, com certeza, mas eu não me sinto nem um pouco à vontade para negar isso. Para quem crê em algo que pode ir além, e eu acredito da nossa experiência natural, o Constantino é usado para apaziguar e trazer um pouco de paz à vida dele. Constantino já tinha uma certa simpatia pelos cristãos. A sua mãe era cristã. E principalmente depois dessa experiência, Constantino teria se tornado muito benevolente para os cristãos e ele mesmo teria se tornado um cristão. Então, finalmente, no ano 313, após Constantino ter tomado o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão, dando finalmente liberdade para todos os cristãos. A partir de agora, a igreja poderia viver em paz. Por enquanto, a igreja ainda não é a religião oficial. Com Constantino, ela se tornou livre. Os cristãos poderiam ir e vir livremente com a sua fé.
E agora? Como será que a igreja vai reagir a essa liberdade? Uma igreja principalmente formada por pessoas pobres, mas agora faz parte do Estado. Uma igreja em que antes haviam pessoas simples, mas agora a elite começa a fazer parte dela. Como será que a igreja vai reagir? Será que a igreja permanecerá pura dentro da sua essência? Quais serão as consequências depois da conversão de Constantino? Isso nós veremos no nosso próximo episódio, quando a igreja se torna a igreja imperial, a igreja oficial. Espero que você tenha gostado. Esse é apenas um resumo da história da igreja até Constantino. Muitas coisas ficaram de fora. Inclusive, se você quiser deixar nos comentários algum momento desse período da história que te chama a atenção, fique à vontade. Dá um gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio. Também espero que você tenha gostado. Um material muito bom, uma produção muito boa também, e aí nos dá um pouco dessa compreensão da história, né? do contexto histórico, da ação de Deus na história. Então a gente percebe a mão de Deus conduzindo o tempo inteiro, e entendendo também que a história é movida por pessoas. Então, quando a gente muitas vezes passa por situações, nossos próprios questionamentos de hoje, a gente tem que olhar para trás também. A gente tem que olhar para trás e ver os exemplos que foram feitos atrás, assim, os marcos que aconteceram na história anterior a nós. E aí a gente pode até ter uma dimensão, eu creio nisso, assim, uma abrangência, um discernimento maior do que vivemos hoje. E bem legal isso, assim. Eu sempre questionei essa questão de Constantino, mas é bem isso, né? A gente, nos anos para cá, eu tenho olhado dessa forma também. A gente tem um pragmatismo religioso muito forte, né? De repente, o que serve e o que não serve. A gente olha muito para pessoas e, de repente, por um erro, ou senão por fatos, por contextos que essa pessoa se envolveu, bons ou não, a gente já descarta muito fácil, né? E a conversão de Constantino é uma que me deixa bem aflito até, porque Constantino é um cara esquisitão. Ele era um imperador, ele agradava gregos e troianos, ele queria o império, ele queria o poder, ele acreditava nisso, e muitas vezes ele tomou a frente da igreja, ele foi o líder da igreja por muitos anos, por ser um imperador. E muitas vezes as suas ações não condiziam com a sua fé, com a sua crença. Mas ao mesmo tempo nós temos que olhar o fato que as pessoas estavam sofrendo por anos, né, por perseguições brutas em cima do povo cristão. E de repente esse imperador se converte, né, ou pseudo-conversão, ou talvez conversão dele, ele dá um refrigério a essa igreja. Isso é fantástico, né? Porque a gente não está na pele daqueles irmãos. Imagina, opa, parou. Posso andar livremente? Pode. Posso falar da minha fé? Posso. Isso deve ter sido maravilhoso, assim. Deve ser maravilhoso poder ter liberdade religiosa, né? Hoje que nós desfrutamos e muitas vezes a gente não dá valor a isso. Mas é muito bom. E aí eu consigo me colocar no lugar e ver assim, puxa, que bom, né? Que bom que isso aconteceu. E depois nós daremos sequência a esses fatos. Eu vou dar uma pincelada nessa plenitude dos tempos. Vamos continuar falando sobre isso. Em Gálatas 4:4, Paulo chama a atenção para a era histórica da preparação providencial que aconteceu a vinda de Cristo à Terra em forma humana. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Marcos também indica que a vinda de Cristo aconteceu quando tudo já estava preparado na Terra. Em Marcos 1:15. O tempo é chegado, dizia ele. E aí nós vamos ver a contribuição romana. A contribuição política anterior à vinda de Cristo foi basicamente obra dos romanos. Nenhum império do Antigo Oriente Próximo, nem mesmo o império de Alexandre, tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade numa organização política. O Império Romano reunia todo o mundo mediterrâneo que contava na história de então. Desse modo, para todos os propósitos práticos, todos os homens estavam debaixo de um sistema jurídico, como cidadãos de um só reino. Então, havia paz.
apesar dos rumores de guerra, né, dos conflitos, principalmente nas fronteiras desse império, mas havia paz e havia uma uniformidade de leis. Então o que servia para um servia para outro. Isso ajudou bastante no anúncio do Evangelho. Os romanos criam um ótimo sistema de estradas que iam de Marco Áureo do Fórum a todas as regiões do Império. As estradas principais eram de concreto e duravam séculos. Elas passavam por montes e vales até chegarem aos pontos mais distantes do Império. Algumas delas são usadas até hoje. Então, olha só a dimensão e também o cuidado, né, de fazer bem feito. De se elogiar essa questão, essa contribuição do Império Romano para que o Evangelho realmente tomasse uma proporção enorme em poucos anos. Homens e mulheres tinham condições de sair e viajarem e encontravam um terreno bom para isso, assim, uma segurança e uma infraestrutura, tanto terrestre como marítima também. Isso ajudou muito na pregação do Evangelho. O estudo das viagens de Paulo indica que ele serviu muito do ótimo sistema viário para atingir os centros estratégicos do Império Romano. As estradas romanas e as cidades estrategicamente localizadas às margens dessas estradas foram uma ajuda indispensável na concretização da missão de Paulo. Quer dizer, Paulo era um estrategista, sim, porque ele ia em cidades-chaves, e essas cidades estavam totalmente estruturadas para que ele pudesse chegar. E aí também, querido, assim, né, olhando a plenitude dos tempos, olhando o momento exato e todas essas condições que esse império trouxe para que o Evangelho pudesse ser anunciado, e nós nos colocarmos nos dias de hoje também. Nós temos hoje todas as condições de sair e de pregar o Evangelho. Nós temos uma estabilidade, né, muito boa, assim. E temos as condições também, somente a questão da internet, né? Que mesmo que nos impossibilita muitas vezes sair de casa por causa da distância, por causa dos custos, mas a internet ela é muito democrática. E aí nós temos contatos, né, com várias pessoas ao redor do mundo. Hoje as pessoas podem ouvir então essa mensagem. Ela pode estar no outro extremo e ouvir essa mensagem que vocês estão ouvindo hoje, que nós estamos fazendo agora. Então também é um bom momento para o anúncio do Evangelho. Continua sendo um bom momento para o anúncio do Evangelho. E aí nós temos que olhar o que está à nossa volta. Então, o Paulo enxergou o que estava à sua volta, a sua estrutura que estava à sua volta, e ele se beneficiou dela. O que nós podemos nos beneficiar hoje? Né? O que a gente pode fazer hoje? Então que Deus nos dê discernimento e ousadia para isso, né? Discernir a estrutura que temos. Embora importante para a pregação, para a vinda de Cristo, a contribuição romana foi ofuscada pelo ambiente intelectual criado pela mente grega. A cidade de Roma pode ser identificada com o ambiente político do cristianismo, mas foi Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do Evangelho. O Evangelho universal precisava de uma língua universal para poder exercer um impacto real sobre o mundo. É tremendo, né? Tremendo. Até a língua, ela nos ajudou muito. Como hoje, né? Ainda tem uma língua universal que é o inglês. Então, aqueles que sabem falar inglês conseguem alcançar o mundo, né, com esse idioma. Então, as condições também são parecidas com as condições de outrora, que nós temos hoje. Contribuição judaica. O cristianismo pode ter se desenvolvido no sistema político de Roma e pode ter encontrado um ambiente intelectual criado pela mente grega, mas seu relacionamento com o judaísmo foi muito mais íntimo. Ao contrário dos gregos, os judeus não intentavam encontrar a Deus pelos processos da razão humana. A margem de Deus para eles, através de Moisés, ligava-os ao único Deus verdadeiro de toda a terra. Os deuses dos pagãos eram apenas ídolos que os profetas judeus condenavam em termos muito claros. O judaísmo contrastava com a maioria das religiões pagãs, ao fundamentar-se num sólido monoteísmo espiritual. Então, nós podemos olhar, né, Cristo falando aos judeus, os apóstolos falando aos judeus, depois nós temos aí o apóstolo Paulo falando mais específico aos gentios, mas
Esse é o terreno. Então, para o judeu, essa questão que nós temos hoje, esse secretismo religioso, que nós hoje nos deparamos muito forte, não aconteceu nesse primeiro momento, porque o povo que estava ouvindo, né, esse evangelho era um povo propício à mensagem de um único Deus, né, e de um Messias. Né, a gente vai ver isso agora. Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias que estabeleceria a justiça na terra. A expectativa de muitos cristãos de hoje em torno da vinda de Cristo ajuda-nos a compreender a atmosfera da expectativa do mundo judeu acerca da vinda do Messias. Então, é aquilo que nós temos hoje, né? Jesus virá. Eles até hoje acreditam que Jesus virá. O Jesus já veio e eles continuam crendo. E Jesus virá, gente. Eles não compreenderam da primeira vinda, mas tem a oportunidade da segunda, porque Jesus virá. Amém? Então, o terreno é fértil. E aí, um fato em particular. Será que esse terreno agora se torna fértil dentro das próprias igrejas para a pregação do Evangelho? Porque nós temos ouvido, assim, né, nós temos acesso hoje a várias denominações e várias mensagens. E algumas delas, assim, nos deixa com a pulga atrás da orelha, assim, nos deixa um pouco questionando, assim, se realmente é a mensagem do Evangelho. As pessoas hoje falam sobre cristianismo, as pessoas se identificam com Cristo, as pessoas dizem que é cristã, as pessoas dizem que são evangélicas, né? Mas, se nós formos falar e formos aprofundar a respeito do seu conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, ela é muito rasa. Será que também a igreja não se tornou hoje, né, como aquele ambiente judaico da época de Cristo, da época dos apóstolos? Também será que hoje também não é um terreno fértil para uma reevangelização desse povo? Não sei. Coisa minha. Através das sinagogas dos judeus e também muitos gentios se familiarizaram com uma forma superior de viver. Foi também o lugar em que Paulo primeiro pregou em todas as cidades, por onde passou no itinerário de suas viagens missionárias. Foi ela a casa de pregação do cristianismo primitivo. O papel do exército romano no desenvolvimento do ideal de uma organização universal não pode ser ignorado. Os romanos adotavam a prática de usar habitantes das províncias no exército como forma de suprir a falta de cidadãos romanos, atingidos pelas guerras e pelo conforto da vida. Os provincianos entravam em contato com a cultura romana e ajudavam a divulgar suas ideias ou ideais através do mundo antigo. Em muitos casos, alguns desses homens converteram-se ao cristianismo e levaram o evangelho às regiões onde eram designados. Também é bem interessante isso, assim. Imagina, então, nem toda a conquista era por meio de sangue, por meio de guerra. Então, se submetiam, né, alguns povos se submetiam e pagavam pagavam os impostos ao Império Romano. E dentro desses povos domesticados, né, eles tiravam então o seu exército. Eles preparavam homens para servirem ao exército de Roma. Interessante isso, né? Quer dizer, esses homens então, né, andavam por todas as regiões, porque tinham que fazer o policiamento desse império, né, a guarda desse império. E esses homens então se converteram. Alguns deles se converteram e também levaram o evangelho de Cristo. Então a abrangência, o momento era muito propício, fantástico olhar e enxergar assim. Né? Tudo se movia, tudo tinha uma engrenagem, tudo ajudava para que as coisas aconteciam da forma correta, onde se dava autoridade. Aquilo que Jesus falou lá, né, para os discípulos, eles que estarão convosco. Acho que eles sentiam isso na pele, né? Eles que estão convosco todos os dias. Então, como as coisas iam acontecendo, esses homens eles continuavam, davam continuidade à mensagem do Evangelho e a igreja crescia muito. Crescia muito mesmo. Assim, nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, ela conquistou, ela chegou todo o Império Romano.
uma abrangência enorme. Apesar das dificuldades, apesar das perseguições horríveis que esses homens e mulheres sofreram, o terreno era muito fértil, a produção era muito grande, né? Homens e mulheres fazendo diferença. E aí está o relato histórico. Como você discerne os tempos de hoje? Né? Nós já passamos por tantas coisas, né? Aqui a ilustração da época da roda de pedra, de madeira, e hoje nós temos nosso pneu. Nós podemos olhar a evolução da história. E será que a gente discerne essa história? A gente para discernir, a gente para compreender, a gente busca diante de Deus compreender o momento de hoje. Que momento é hoje? Eu vou falar uma coisa para vocês que tem acontecido comigo esses dias, né? Já faz um mês já. Entrou uma pessoa assim, um casal aleatório no meu WhatsApp. E de repente eles começaram a me evangelizar. Mas eles não me perguntaram se eu era cristão, eu também não falei que eu era cristão. E até hoje, já faz um mês, eles mandam mensagem, eles ligam e falam comigo pessoalmente. É muito legal assim. E eles falam do Evangelho, falam de Jesus. E falam mais ainda dessa questão do tempo de hoje. Assim. Eu tenho percebido que eles estão colocando uma ênfase grande no momento, né? Que esse momento, então, é um prenúncio muito forte da vida de Jesus. E não é só eles que estão pensando assim também. Vários, todos nós estamos atentos a isso e sempre tivemos, né? Então eu tenho dialogado com eles falando que, assim, apesar que é bom ter essa esperança, a esperança é fundamental para nós como cristãos, mas nós não sabemos mesmo, assim, não dá para a gente cravar, né? A hora de Cristo. E aí nessa discussão eu falei isso, porque a gente está vivendo, falei, mas a história mostra, a gente vai ver isso. A história mostra homens e mulheres vivendo momentos terríveis, momentos de aflição, de angústia, de dor. Mas, como a história mostra que homens e mulheres passaram por tudo isso, passaram porque tinham esperança. É como nós também, aqueles. Nós também temos a mesma esperança desses homens. Então, se Jesus vier, se isso é o prenúncio do fim e a coisa acontecer, amém, glória a Deus, nós almejamos isso, sim, nós buscamos isso, nós queremos estar com Cristo. Mas se isso também não acontecer, a nossa fé não tem nada, porque a esperança continua sendo a mesma, Jesus um dia virá. Então isso nos faz passar por toda a angústia, por todas as aflições. Isso é um combustível para a gente, essa esperança em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos que é para discernir o tempo, não é para nós não ficarmos parados, passivos, aguardando a vinda de Cristo, não. É para, como mostra a história, homens e mulheres então sendo agentes de Deus para que possa mudar o contexto que está à sua volta. Dá para entender isso? Dá para discernir assim? Tem tantas pessoas ainda precisando ouvir do Evangelho de Jesus. Jesus virá? Amém. Mas enquanto ele não vem, nós temos nosso papel histórico como homens e mulheres, agentes de Deus, discípulos de Jesus Cristo, com uma identidade, com uma missão, atos que se propagam. Em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cristo é mais fundamento do que fundador da igreja. Isso fica evidente pelo uso do tempo futuro que faz em Mateus 16:18, ao dizer, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nota-se que Cristo deu prioridade à proclamação dos judeus. O Evangelho foi primeiro proclamado em Jerusalém por Pedro em Pentecostes, depois foi levado pelos cristãos judeus a outras cidades da Judéia e Samaria. Desse modo, a igreja foi primeiramente judia e existiu dentro do judaísmo. O desenvolvimento do cristianismo e sua chegada a Antioquia é descrita por Lucas nos primeiros 12 capítulos de Atos. O cristianismo primitivo promoveu uma grande mudança social em certas regiões. A igreja de Jerusalém insistiu sobre a igualdade espiritual dos sexos e deu muita importância às mulheres da igreja. A criação de um grupo de homens para tomar conta das necessidades foi outro acontecimento de relevância social ocorrido ainda nos primeiros anos do nascimento da igreja. A caridade deveria ser administrada por um corpo organizado.
os precursores dos diáconos. Com isto, os apóstolos ficaram completamente livres para o exercício de sua liderança espiritual. Então, essa coisa de se moldar e de buscar discernimento para se adequar, né, da melhor forma como a igreja pode servir, como se organizar estruturalmente, como se organizar como corpo de Cristo, né, cada um usando o seu dom, aquilo que Deus nos deu para servir ao corpo. Isso sempre é nosso desafio. Discernir nossa posição, nosso lugar, nossa estrutura, né? Nós temos hoje uma estrutura física e temos pessoas dentro dessa estrutura que precisam ser organizadas para que a coisa aconteça, né? Isso é um desafio, isso é um objetivo nosso também. A Igreja Judaica de Jerusalém logo perdeu seu lugar de líder do cristianismo para outras igrejas. A decisão tomada no Concílio de Jerusalém de que os gentios não eram obrigados a obedecer à lei abriu caminho para a emancipação espiritual das igrejas gentílicas do controle judaico. Depois da destruição do templo e da fuga da igreja judaica, Jerusalém deixou de ser vista como um centro do cristianismo. A liderança espiritual da igreja cristã se centralizou então em outras cidades, especialmente em Antioquia. Foi Paulo, capacitado pela revelação de Deus, que teve a visão das necessidades do mundo gentil, dedicando sua vida à pregação do Evangelho a este mundo, como nenhum outro na igreja primitiva. Paulo entendeu o caráter universal do cristianismo e entregou-se à sua pregação aos confins do Império Romano. Você acredita que faz parte da história da igreja? Quando você olha para a história, quando você tem essa oportunidade de ouvir, de estudar a história da igreja, você realmente entende que você faz parte dessa história? Nosso tempo contribui para a pregação do Evangelho? Ou a gente acha que essa plenitude do tempo, a respeito à vida, aconteceu lá na história, mas que nós também não podemos viver um outro momento histórico? Que momento é esse? E aí, novamente, o que temos a ver com isso, né? Espero que Deus nos dê esse direcionamento, espero que Deus nos dê essa direção de entender que o tempo é hoje para nós. Deus continua levantando homens e mulheres para fazer sua história, para ser protagonistas da sua história. E a minha oração é que Deus nos dê esse discernimento, nos dê uma mente realmente renovada em Cristo Jesus, com ousadia, e que a nossa ação, a nossa vida, não possa ser uma vida irrelevante. Pelo contrário, Deus nos dá todos os atributos para sermos relevantes em Jesus Cristo. Agentes de Deus, servos dele. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue nos abençoando. E que tenham todos uma boa semana em nome de Jesus. Um bom domingo. Valeu pela participação de vocês que estão no chat. Valeu aqueles que não estão presentes no chat, mas estão ouvindo também. Deus abençoe, tenham todos uma excelente semana e até o próximo domingo. Amém?